paz do Senhor Jesus, amados, nós estamos aqui para mais uma mensagem na série expositiva na carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 7, questões a respeito do casamento. Nós vamos dividir este capítulo 7 em duas partes, tendo em vista a profundidade do texto e a necessidade de melhor explanação do que está escrito aqui. Como de costume, nós não vamos tomar nenhum texto por base, nenhum versículo por base, porque falaremos de todos ao longo do sermão. Queridos irmãos, o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o mais extenso capítulo a respeito de família, a respeito de casamento, de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Aqui Paulo vai falar a respeito de questões e princípios fundamentais e inalteráveis a respeito dessa instituição de origem divina que é o casamento. Porém, é importante nós frisarmos alguns pontos aqui antes de nós adentrarmos no texto. Primeiro, Paulo não fala tudo o que se deve falar a respeito de casamento. Existem outras epístolas que vão complementar um estudo sistemático a respeito do casamento. Os evangelhos, outras cartas paulinas, complementam um estudo a respeito de família. Segunda verdade, Paulo, ele não fala tudo a respeito de casamento aqui nesse texto, porque ele sequer tem essa intenção. Não é intenção de Paulo falar só sobre casamento e tudo a respeito de um casamento. O que Paulo está fazendo aqui é respondendo algumas questões da igreja que haviam sido levadas a ele por meio de uma carta, de uma comitiva que havia encontrado com Paulo quando este estava na cidade de Éfeso. Então, o que Paulo vai tratar aqui são de questões relacionadas à igreja de Corinto, as dúvidas desta igreja, e não a respeito de todas as questões no que diz respeito a casamento. Mas aí fica a questão, quais eram as dúvidas e qual a razão das dúvidas desta igreja? Nós estudamos na mensagem anterior que a cidade de Corinto era uma cidade libertina, uma cidade promíscua, e como nós estudamos na mensagem anterior, havia um grupo que havia cedido a uma vida pecaminosa e que estava vivendo pecados de cunho sexual, que eram comuns na cidade, e este grupo queria ainda assim fazer parte da igreja, ainda assim estar inserido na comunidade local. Em resposta a esse grupo extremamente liberal, extremamente libertino, surgiu na igreja um outro grupo que foi para o outro lado, um grupo extremamente radical. Ou seja, a resposta à prostituição, a resposta aos pecados sexuais foi a abstinência total de uma vida sexual. Então, se de um lado haviam aqueles que eram libertinos, do outro haviam aqueles que pregavam e defendiam que a abstinência sexual era o único remédio, a única solução para não viver uma vida pecaminosa. Abstinência essa, quer seja dos solteiros, dos viúvos, mas como veremos no texto, até dos casados. Esse era o problema que estava acontecendo na igreja. De um lado, um grupo que pregava que podia fazer demais, do outro lado, um grupo que pregava que não devia fazer hora nenhuma. O radicalismo havia crescido a tal ponto na igreja de Corinto, deste grupo, que eles passavam a ver o celibato não apenas como algo que poderia ser uma opção, mas era algo que deveria ser incentivado e até mesmo imposto. E Paulo vai escrever este capítulo 7 justamente para responder estas questões e tratar dos princípios que devem reger a família, que devem reger o casamento e os princípios de Deus em relação à prática sexual dentro de um casamento. Aí ele começa a sua exposição a partir do versículo 1, respondendo essas questões da seguinte forma. Versículo 1 diz assim: Ora,
Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. A primeira coisa que está aparecendo ali é que Paulo, como disse, está respondendo questões, está respondendo uma carta que foi enviada a ele. Essa expressão, bom seria que o homem não tocasse em mulher, deve ser compreendida de forma bem clara. Paulo não era contrário ao casamento, muito pelo contrário. Quando você lê as cartas que ele escreveu aos Efésios, aos Colossenses, aos Romanos, nós vemos que ele trata de princípios que norteiam essa instituição divina. O próprio Deus falou que o casamento é bom. O Senhor criou o casamento em Gênesis e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. O casamento é uma bênção. A própria formação de Paulo como rabi, a própria formação rabínica de Paulo, levaria ele a ser anticelibatário, ou seja, uma pessoa que defendia o casamento. Só para você ter noção, os rabinos ensinavam que o casamento era um dever do homem e uma obrigação da mulher. Então, Paulo, por formação judaica e também por princípios cristãos, não poderia ser contrário ao casamento. E fica a pergunta, por que ele então escreve isso? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Algumas versões da Bíblia colocam esta frase entre aspas. Outros interpretam esta frase. Mas o que se entende de modo geral é que essa expressão, bom seria que o homem não tocasse em mulher, não é que Paulo está dizendo isso para a igreja, mas foi isso que a igreja escreveu para Paulo. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: vocês me escreveram perguntando, bom seria se o homem não tocasse em mulher. E Paulo está respondendo essa afirmação da igreja, que algum grupo dentro dela dizia que o homem não deveria ter relações sexuais com uma mulher, procurar o casamento, e esse grupo defendia o celibato. Então, essa expressão, bom seria que o homem não tocasse em mulher, não é uma expressão de Paulo para a igreja, mas uma expressão de um grupo que está perguntando isso para Paulo. Versículo 2, ele diz assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Queridos, esse texto, ele vai nos ensinar algo muito lindo, porque ele vai nos mostrar princípios gerais a respeito de casamento, princípios gerais a respeito de família. Por quê? Porque Paulo aqui vai proibir a poligamia, ou seja, um homem ter mais de uma mulher. Ele diz, cada homem tem a sua própria mulher. Então ele está sendo totalmente contrário à poligamia. Mas ele também disse que cada mulher tem o seu próprio marido, ou seja, ele está sendo contrário à poliandria, a mulher ter mais de um marido. Não apenas isso, mas aqui também ele está mostrando que o casamento, além de ser entre um homem e uma mulher, no que diz respeito à fidelidade de um para com o outro, ele também está sendo contra a homoafetividade, porque ele está dizendo que o homem deve se casar com uma mulher e vice-versa. Terceira verdade que ele mostra aqui é que a Bíblia está trazendo a igualdade no casamento. Ele não apenas diz que o homem deve ter a sua própria mulher, como a mulher deve ter o seu próprio marido. Então, Paulo está colocando o homem e a mulher em pé de igualdade no que diz respeito à responsabilidade e a princípios dentro de um casamento. Isso aqui cai por terra a tese que muitos defendem que Paulo ele era um homem machista, como nós veremos ao longo do texto. O Paulo está defendendo aqui simplesmente que o casamento é monogâmico, que o casamento é heterossexual e que o casamento é monossomático. Outra verdade que vai ser destacada aqui é que ele vai mostrar que o casamento é um local seguro para uma vida sexual saudável. Ele não está dizendo que o casamento evita que alguém peque. Não está dizendo isso. Ele não está dizendo que o casamento evita uma vida pecaminosa. Muitas pessoas se casam com um princípio errado, com um pensamento errado.
dizendo: eu vou me casar para não pecar. Eu vou me casar para sair de uma vida pecaminosa. Ouça-me, o que faz com que você se afaste do pecado não é o casamento. O que faz com que você se afaste do pecado é o temor de Deus. O que faz com que você se afaste do pecado não é uma aliança no seu dedo. O que faz com que você se afaste do pecado é a sua aliança com Deus. Honrar esta aliança que nos afasta de uma vida pecaminosa. O que Paulo está ensinando aqui é que o casamento é o lugar aonde os desejos sexuais, aonde os prazeres sexuais são vividos com segurança e debaixo da bênção divina, debaixo da bênção de Deus. Este é o princípio que ele está trazendo. Versículos 3 e 4, ele vai dizer assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Versículo de número 4, ele vai dizer assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Queridos, o que a Bíblia está mostrando aqui é a mutualidade no casamento. O marido deve e a mulher deve pagar um ao outro aquilo que lhe é devido. Em outras palavras, essa mensagem de Paulo, esse escrito de Paulo foi revolucionário. Foi algo inovador para a época. Por quê? Porque ele está trazendo uma igualdade no casamento na área sexual. Ele está dizendo que tanto do homem para com a mulher existe uma dívida, como da mulher para o homem também existe uma dívida. Eu sei que o nosso sonoplasta vai rir agora porque casou recentemente, mas o que a Bíblia está mostrando aqui é que sexo no casamento não é favor. Sexo no casamento é dívida. Ele está dizendo isso para a igreja em Corinto, que a mulher deve isso ao homem, e o homem deve isso à mulher. Sexo no casamento não é favor por ter agradado, sexo no casamento não é favor por alguém ter comprado alguma coisa, sexo no casamento não é moeda de troca, não é instrumento de vingança, não é instrumento para fazer raiva. Sexo no casamento é uma dívida que você tem com o seu cônjuge. O sexo fora do casamento, antes do casamento, ele é pecado, ele é fornicação. Fora do casamento, ele é adultério. Mas a ausência de sexo no casamento também é pecado. Uma pessoa que é casada não dar ao seu cônjuge, ao seu esposo, à sua esposa, a devida benevolência, não comparecer sexualmente com regularidade, isto é pecado, porque existe uma dívida. E a melhor expressão que nós podemos traduzir aqui é que Paulo vai dizer no versículo 4 que a mulher não tem poder, que o marido não tem poder. A melhor tradução aqui talvez não seja poder, mas seja autoridade. Por que a melhor tradução seja autoridade? Porque poder é domínio, poder é controle, autoridade é permissão. E é muito bom nós frisarmos isso aqui, porque quando se fala de poder, alguém pode ler esse texto, e muitas vezes já vi casos, já tratamos de casos, de pessoas que nos procuraram, interpretando errado esse texto, falando que a mulher não tem mais poder sobre o seu corpo, e o marido faz o que quer, como quer, da forma que quer, e vice-versa. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando a respeito de autoridade. O que é uma autoridade? Autoridade é uma permissão. Quem tem poder pode maltratar. Quem tem poder pode oprimir. Quem tem poder pode prejudicar. Agora, permissão é diferente. O seu cônjuge, a minha esposa,
quando eu me casei com ela, eu dei a ela uma permissão sobre o meu corpo. Quando ela se casou comigo, ela me deu uma permissão sobre o corpo dela. Casamento, em outras palavras, é assinar uma procuração. Quando você casa, você assina uma procuração, dando permissão àquela pessoa para que ela toque no seu corpo sexualmente. Uma permissão que foi dada diante de testemunhas, diante da igreja e diante de Deus. Deus é a maior testemunha. Então, casamento é dar uma procuração ao outro, é dar uma permissão ao outro. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 5, logo na primeira frase ele diz assim: não vos defraudeis um ao outro. Irmão, isso é muito forte. Por quê? Porque os coríntios, eles amavam tribunais para defender seus direitos, como nós já falamos lá atrás. E aqui Paulo vai falar que não ter relações sexuais com o seu cônjuge é defraudar, é roubar aquilo que você deu permissão ao outro. É a mesma coisa que você pegar algo, entregar a alguém e depois tomar de volta. É você tirar da mão de alguém aquilo que você havia entregue. É você querer tomar de volta aquilo que você deu de forma legal. Então, defraudar aqui é rasgar a procuração. Quando um cônjuge se nega de forma contínua, de forma repetitiva, a comparecer sexualmente no seu casamento, ele está defraudando, ou seja, ele está rasgando uma procuração que ele assinou diante de Deus. Ele está tomando uma autoridade que ele havia concedido, de forma livre, de forma voluntária, de forma espontânea. No tempo de Paulo, as pessoas faziam isso com a hipersantidade, diziam: não, nós não podemos ter relações sexuais no casamento, porque nós precisamos nos abster do pecado, nos abster das coisas que corrompem carnalmente. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Hoje em dia as pessoas dificilmente pensam assim. Hoje em dia defraudam o outro com dor de cabeça, com cansaço, com videogame, com o celular, com a pornografia. Acabam se voltando para tantas coisas e defraudando o outro no que diz respeito à prática sexual. Deixa eu liberar uma palavra para você. Existe uma bênção de Deus sobre a cama de um casal que teme a Ele. Existe uma bênção de Deus sobre o leito de um casal que é temente a Ele. O escritor aos Hebreus diz assim: venerado entre todas as coisas seja o matrimônio e o leito sem mácula. Existe uma bênção de Deus sobre o sexo em um casamento. Paulo ele vai continuar dizendo ainda no versículo 5, ele diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmão, isso é muito sério. Porque Paulo está falando aqui a respeito de uma abstinência, de uma separação, no que diz respeito à área sexual, que pode acontecer de forma temporária e, ouça-me, muitas vezes necessária. Deixa-lhe pontuar isso aqui. Muitas pessoas pegam esse texto e interpretam erroneamente, interpretam esse texto de forma equivocada. Nós já vimos no capítulo 6, na exposição anterior, no versículo 13, que os coríntios viam, alguns da igreja, viam o sexo como uma necessidade extrema. Uma necessidade como se alimentar, como comer, como beber. E se eles ficassem sem sexo, eles morreriam. Então, numa cidade onde ninguém era de ninguém, já era um desafio enorme falar a respeito de monogamia, de ter apenas um cônjuge, um parceiro sexual. Mas aqui Paulo vai falar também sobre que dentro do casamento podem haver momentos de abstinência, de separação.
Existem momentos para os quais o casal pode se abster sexualmente para orarem, desde que haja consentimento mútuo. Preste atenção. A palavra consentimento ali no grego dá o sentido de sinfonia. A palavra consentimento no grego é sinfonia. Numa sinfonia, todos os músicos respeitam o tempo da música, e respeitam o tocar dos outros instrumentos. O que isso significa? Que em uma situação onde às vezes pode haver um afastamento do casal, deve-se respeitar o tempo do outro, a estrutura do outro. Não se deve jamais permitir que o outro seja tentado, que o outro se sinta atraído por outra pessoa pela sua ausência. Então eu não posso chegar para minha esposa Rafaela e dizer para ela: meu bem, eu quero tirar uma semana de oração, se ela disser para mim que ela quer 2 dias. Ela não pode chegar para mim e dizer: meu bem, eu quero tirar 1 mês de jejum, se eu disser para ela que não quero mais do que 3 dias. Ela tem que respeitar, e eu tenho que respeitar, a sinfonia, a necessidade do outro. Então, isto aqui, o que Paulo está dizendo, escute, não é de acordo com a minha necessidade, é de acordo também com a necessidade do outro. Primeira questão. Segunda coisa, Paulo não está incentivando, ouça isso, não está incentivando a abstinência. Ele está dizendo que ela pode acontecer em alguns momentos dentro do casamento. Por que nós precisamos pontuar isso aqui? Porque senão, todas as vezes que a pessoa for orar, o cônjuge vai ficar no vento. Todas as vezes que a pessoa for buscar a Deus, o marido ou a esposa, vai ficar desprovido. Vai ficar sem o que Paulo vai chamar de a devida benevolência. Aí a pessoa pode dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz que a gente pode se abster do sexo por algum momento. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia dá permissão, mas a Bíblia não dá um mandamento. Porque se você entender isso como mandamento, a pessoa pode pegar e dizer assim: a Bíblia também diz orai sem cessar. Aí pronto, aí acabou o casamento. Então não é isso que a Bíblia está dizendo. E alguém pode pensar: então por que Paulo ele fala sobre essa possibilidade? Não é mandamento que você se afaste sexualmente para você orar. Não é uma condição que você se afaste sexualmente para você orar. Você pode ter relações sexuais num dia de culto, no dia que você vai pregar, num dia de ceia, no dia de jejum, num dia de oração. Não tem problema. A questão toda que fala é: por que Paulo fala que existem momentos que existem essa separação? Me ouça. Porque existem situações específicas dentro de um casamento que a mulher não quer o homem da cama, mas que a mulher quer o homem do altar. Existem momentos que o homem não quer a mulher da cama. Existem momentos que o homem quer a mulher do altar. Dentro de um casamento, a pessoa que casa, imaginando que vai fazer sexo todo dia, já casou enganada e iludida. Porque existem momentos que vão ter enfermidades, desempregos, dificuldades, frustrações, tristezas, luto, perdas e tantas coisas, aonde o seu cônjuge vai ter mais prazer em orar com você do que em fazer sexo com você. Vão ter momentos no casamento em que a sua esposa, em que o seu esposo vai ter mais prazer de ajoelhar com você do lado da cama do que em fazer sexo com você em cima dela. Então Paulo está dizendo que podem haver momentos, e vão haver momentos, que o que você precisa fazer não é simplesmente comparecer sexualmente. O que você precisa fazer é comparecer espiritualmente. Momentos em que o altar é mais importante. Momentos em que buscar a Deus deve ser uma necessidade muito maior do que uma necessidade carnal. Nesses momentos,
O cônjuge deve ser atendido, não apenas de forma carnal, mas principalmente de forma espiritual. E é isso que ele está dizendo. Não faz sentido eu cobrar da minha esposa, você cobrar do seu esposo, que ele compareça, que ela compareça sexualmente quando acabou de enterrar alguém, quando acabou de enfrentar uma enfermidade, quando acabou de passar por um momento difícil. É isso que ele está dizendo. Vão ter momentos que a oração num casamento vai ser mais importante do que o sexo. Um casamento bem-sucedido é aquele que tem o carnal, porque isso faz parte, isso é necessário, isso é fundamental. Mas, sobretudo, um casamento bem-sucedido é aquele que não abre mão do espiritual. Deixa eu liberar uma palavra para você. Na sua casa, nem toda noite a cama vai estar presente, mas no teu casamento, que todos os dias o altar esteja presente. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 5, Paulo vai dizer mais. Ainda no versículo 5, ele diz que nós devemos nos ajuntar novamente, ou seja, voltar à prática sexual outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Paulo está falando aqui uma realidade muito séria. Ele está falando sobre que ninguém deve dizer que a abstinência temporária é boa, mas que a definitiva é melhor. Então ele está dizendo o seguinte: poxa, já que vocês se abstiveram por um tempo, nenhum cônjuge pode dizer, não, agora então a gente viu como foi bom esse momento espiritual, então agora vamos ficar de vez sem. Não, a abstinência temporária pode ser boa e necessária por alguns momentos? Pode, mas jamais pode ser definitiva. Por quê? Porque ninguém pode usar a abstinência como pretexto para ser mais espiritual. Até porque o sexo no casamento não é pecado. O sexo no casamento é uma bênção de Deus. É uma dádiva de Deus. E ele está falando algo aqui, que a pessoa deve se ajuntar novamente para não ser tentado. Irmãos, Paulo está falando sobre uma realidade, que o casamento não me livra de ser tentado. Que o casamento não me livra das tentações. Quem se casa imaginando que não vai ser tentado é um tolo, no mínimo, um equivocado. O casamento não livra ninguém da tentação. O casamento não é lugar onde a tentação não existe. O casamento é um lugar onde a bênção da suficiência existe. Se todas as pessoas casadas não fossem tentadas, não existiria adultério. E quantos adultérios existem na Bíblia, quantos adultérios existem até hoje? O seu casamento não é um lugar onde a tentação não vai existir. O que a Bíblia está dizendo é que o seu casamento é um lugar onde o seu cônjuge deve ser suficiente. Não há necessidade de você ceder à tentação, porque você tem algo suficiente. É tão verdade isso que Provérbios 5,15 diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Por um acaso as águas das tuas fontes se derramariam para fora, para os ribeiros das águas? Seja para ti só, e não para os estranhos juntamente contigo. E ele vai concluir dizendo: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Em Eclesiastes está escrito assim, 9:9: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: que o seu lar, que o seu casamento não é perfeito, porque não existe casamento perfeito, não existe lar perfeito. O que a Bíblia está dizendo é que o seu casamento é suficiente. Seu lar não é perfeito, seu lar é suficiente.
Sua esposa não é perfeita, sua esposa é suficiente. Seu esposo não é perfeito, seu esposo é suficiente. E por que é suficiente se não é perfeito? Porque foi Deus quem te deu. E tudo que Deus nos dá é suficiente. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Dos versículos 6 ao 9, ele vai fazer algumas observações pessoais. Ele vai dizer assim, versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Deixa eu pontuar isso aqui. Paulo observa que a abstinência, quer seja temporária no casamento, ou definitiva no caso de quem não se casou, no caso de quem tem a bênção do celibato, que falaremos mais à frente, é uma permissão, não um mandamento. Ou seja, não preciso deixar de ser casado, ou, sendo casado, deixar de ter relações sexuais para orar, como nós já falamos. Nós podemos sair da cama para o altar e do altar para a cama, sem nenhum problema. No versículo 7 ele vai dizer assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Isso aqui é importante nós pontuarmos. Não se sabe ao certo qual era o estado civil de Paulo. Solteiro era pouco provável, pois para ser rabi, para ser fariseu, o candidato deveria ser casado. Viúvo não é citado em nenhum local da Bíblia. Provavelmente, e repito, provavelmente, Paulo foi deixado pela sua esposa após a sua conversão, após se converter a Jesus, ao Evangelho. Mas isso é apenas uma suposição, não se pode provar, é apenas uma hipótese. Fato é que quando ele escreveu essa carta, ele já estava só. Quer seja pela viuvez, quer seja pelo abandono, quer seja por nunca ter se casado, Paulo estava só. E ele diz ter recebido um dom de Deus para tal. Você leu comigo? Ele diz ter recebido de Deus um dom para viver sozinho. Um dom para o que nós chamamos de celibato. Há pessoas que receberam de Deus essa capacidade para não se casarem. E na Bíblia existem inúmeros exemplos. O próprio Paulo, Jeremias nunca se casou, Elias nunca se casou. São casos de pessoas na Bíblia que conseguiram exercer o ministério, mas nunca se casaram. Isso é muito importante, por quê? Porque a igreja não pode e nem deve exercer pressão em cima de ninguém para que essa pessoa se case. Quer seja essa pressão social, quer seja essa pressão ministerial. Tem gente que acaba se casando por causa da pressão dos outros, da pressão dos amigos e às vezes até da pressão da igreja. Jesus falou isso em Mateus 19:12, que existem aqueles que se fazem eunucos por causa do reino, ou seja, ele está falando sobre o celibato, sobre que tem gente que se dedica à obra de Deus de forma integral, toda a sua vida, e acaba não se casando. Mas Paulo não coloca isso acima do casamento. O celibato existe. Eu conheço pessoas que acabaram não se casando, mas que exercem ministérios brilhantes na obra de Deus. Eu conheço pastores que pastoreiam igrejas, pastoreiam campos, dirigem congregações e que não se casaram e que são fiéis, porque o celibato é um dom de Deus. Mas ouça-me, o casamento também é um dom de Deus. Para cada um, Deus deu um dom. Se existem homens que não se casaram, como Paulo, Jeremias e Elias, existem homens de Deus que foram casados. Posso citar aqui, Samuel foi casado, Jó foi casado, Moisés foi casado, Pedro foi casado. Ou seja, tanto o celibato como o casamento são dons de Deus para o seu reino. Então ninguém pode ver o celibato
como mais espiritual que o casamento. Tanto o casamento quanto o celibato são bênçãos de Deus, são dons de Deus que Ele distribui segundo a sua soberana vontade. No 8 ele vai dizer assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficasse como eu. E a gente tem que contextualizar isso aqui. Por quê? Porque Paulo está manifestando um desejo, não um mandamento. Ele não está mandando que uma vez que a pessoa é solteira, uma vez que a pessoa é viúva, que ela nunca se case. Ele está dando um desejo. E por que ele diz isso? Vamos continuar. No 9 ele diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se ou do que arder. Champlin, ele diz que a palavra arder ou abrasar ali literalmente significa requeimar. É algo que é queimado continuamente, ato contínuo. Dá ideia, então, melhor casar do que requeimar, melhor casar do que abrasar, dá ideia de alguém que está sofrendo constantemente pela abstinência. Dá a ideia de alguém que está sofrendo constantemente por um longo período sem relações sexuais. Alguém que não recebeu de Deus o dom do celibato. Alguém que não recebeu de Deus o dom para ficar solteiro, para ficar viúvo ou viúva. Então, como essa pessoa não foi capacitada para viver assim, essa pessoa sofre. Essa pessoa está sofrendo com a ausência. E o que Paulo está dizendo? Qual que é a recomendação da Bíblia? Se você está sofrendo com isso, é melhor que você se case. Se você não consegue ficar sozinho, se isso te causa tristeza, se isso te incomoda, se isso mexe com você, se você sofre por isso, se case. Então Paulo está dizendo que gostaria que todos fossem como ele, mas que Deus não capacitou a todos para viverem como ele. E aqui eu preciso dizer uma palavra: não busque ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não busque viver de forma que Deus não te chamou para viver. A Igreja Católica sofre ao longo da história tantos escândalos de sacerdotes envolvidos, principalmente em pedofilia, justamente por causa disso, porque o celibato não pode ser imposto. Ele é um dom de Deus, não uma imposição. Mas do outro lado, se os católicos sofrem por proibir, os evangélicos sofrem por impor. Porque o que eu conheço de jovens que acabaram se casando por causa da pressão: você tem que casar para ser diácono, você tem que casar para ser presbítero, você tem que casar para ser evangelista. Não, você tem que casar por causa do seu ministério, você tem que casar por causa da sua chamada. Deixa eu te falar uma coisa: você tem que casar pelas razões certas. Ser solteiro não impede ninguém de exercer o ministério. Ser solteiro não impede ninguém de fazer a obra de Deus. Nem o casamento impede. O importante é se alegrar e não sofrer com a condição que Deus te deu para servi-lo. Quer seja casado, quer seja solteiro, o importante é servir a Deus com a integridade do seu coração. Paulo vai continuar no versículo 10 ao 16, ele vai falar a respeito do divórcio. E aqui nós tocamos um assunto muito sensível. Por quê? Porque o assunto aparece aqui por causa da conversão de muitos irmãos. Porque na igreja de Corinto, quando o evangelho chegou na cidade, muitas pessoas começaram a se converter. Muitas pessoas estão vindo para o evangelho. E a pessoa pergunta assim: poxa, eu me converti. Minha esposa, no caso dos homens, no caso das mulheres, o esposo, às vezes não se converteu. E fica a questão: como vai ficar a minha vida de santidade, minha vida com Deus, sendo que eu sou casado com alguém que não serve a Deus? Esse problema que está acontecendo na igreja é algo recorrente também no nosso tempo. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. No versículo 10 ele vai dizer assim: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte
do marido, ou não se aparte do marido. Paulo está dizendo que sobre o casamento, está dizendo que o casamento ser para a vida toda, o casamento ser até que a morte o separe, é algo que Jesus já havia falado, é algo que o Senhor já havia ensinado. Por isso não há necessidade de Paulo repetir o que Jesus já havia dito. Não há necessidade de Paulo repetir o que o Senhor já havia falado, porque isso tudo o Senhor já havia dito. Foi o Senhor que havia falado isso. Os ditos de Jesus eram ensinados naquela época. Por isso que Paulo, por exemplo, ele não vai falar a respeito da prostituição, sobre o adultério. Paulo não cita aqui no capítulo 7 o divórcio por adultério, o divórcio por ato sexual ilícito, como Jesus fala, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Tudo isso Jesus já havia ensinado. O que Paulo vai falar aqui, repito, é responder questões da igreja. Daí a importância do apostolado, daí a importância dos apóstolos. Por quê? Porque o apóstolo podia definir questões doutrinárias com a autoridade que o Senhor havia lhe dado, com a autoridade que o Senhor havia passado para ele. Hoje nós não temos apóstolos como Paulo, por isso nós devemos seguir aquilo que os apóstolos ensinaram. Outra importante situação que está aqui no texto é que Paulo está falando a respeito de algo que a mulher não deve se apartar do marido. Irmão, isso aqui é revolucionário. Por quê? Porque Paulo está escrevendo aos gregos. É bom que se diga que, se fosse numa cultura judaica, a mulher jamais poderia tomar a iniciativa do divórcio. Toda a autoridade ali partia do homem no casamento. Mas como ele está escrevendo a gregos, onde a mulher tem essa possibilidade, ele está dizendo que a mulher não se aparte do marido, versículo 10, porque na cultura grega o divórcio podia partir também da mulher. E por que ele cita a questão da mulher aqui? Escute, ele cita a questão da mulher porque é bem provável que na igreja de Corinto estivessem se convertendo mais mulheres do que homens. E isso é muito comum na igreja até hoje. Praticamente toda a igreja que se vai, se vê mais mulheres do que homens. Um exemplo claro disso foi quando o evangelho chegou em Filipos. Lídia, vendedora de púrpura, que morava na cidade, se converteu ouvindo Paulo pregar. O carcereiro precisou ver um terremoto e a prisão se abrindo. Geralmente as mulheres são mais sensíveis ao evangelho. Então o que estava acontecendo aqui é que mulheres estavam se convertendo primeiro. E quando essas mulheres se convertiam, elas passavam a não querer mais cumprir o seu papel de esposa. Elas não queriam mais ter relações sexuais com seu marido e também queriam muitas vezes se separar dos seus cônjuges, se separar dos seus maridos. Quando o homem se convertia era diferente, porque quando o homem se convertia, geralmente a família toda vinha com o homem, porque o homem definia os rumos da família. Mas a mulher, quando se convertia, nem sempre ela conseguia trazer o homem. Então acontecia muitas vezes da mulher querer divorciar do marido, porque a mulher servia a Deus e o marido não. E Paulo vai lembrar aqui, para esta igreja, que Deus odeia o divórcio. Em Malaquias capítulo 2, do 14 ao 16, está escrito que o Senhor odeia o repúdio, que Deus odeia o divórcio. O plano de Deus jamais é que a conversão acabe com o casamento, mas que a conversão abençoe o casamento. Que a conversão da esposa ou do esposo seja uma bênção para essa família. Por isso que ele vai mandar no versículo 11 que se reconcilie. Por quê? Porque o divórcio foi injusto. A pessoa mandou o marido embora, mandou a esposa embora, simplesmente porque não era crente. Não foi por causa de adultério, não foi por causa de nenhuma outra situação, as razões não eram legítimas.
Como o divórcio não era legítimo, a Bíblia está mandando que haja reconciliação, que reúna novamente, que se reconcilie com o seu cônjuge, porque estavam divorciando pelas razões totalmente antibíblicas, totalmente anticristãs. No 12 ele vai dizer assim: mas aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consegue habitar com ele, não a deixe. Preste atenção aqui. Aos outros, Paulo está dizendo, aqueles que se converteram e ainda não haviam se separado. Então existia o grupo que se converteu e se separou do cônjuge ímpio, mas também tem o grupo que se converteu e continuou casado. A esse que continuou casado, a palavra de Deus é: permaneça casado. Ah, mas meu esposo não vai para a igreja. Permaneça casada. Ah, mas minha esposa não gosta de culto. Permaneça casado. Sabemos que o Evangelho muda completamente o cenário de uma família. Mas ouça-me, o Evangelho não transforma seu esposo ou sua esposa em seu inimigo. Ah, mas pastor, a Bíblia diz em Mateus capítulo 10 que os inimigos de um homem são os da própria casa. Deixa eu te falar uma coisa. Em Mateus capítulo 10, do 34 ao 36, Jesus fala que ele veio à terra trazer espada, que ele veio trazer guerra, de modo que muitas vezes os filhos vão estar contra os pais, o sogro vai estar contra o genro, a mãe vai estar contra o filho, mas ele não cita cônjuge. Jesus não cita que o Evangelho vai colocar marido contra a esposa contra o marido. Por quê? Porque o Evangelho não transforma seu casamento num problema. O Evangelho não transforma seu casamento numa luta. Muito pelo contrário, a conversão pode fazer com que pessoas da sua família te vejam e te tratem diferente, mas jamais vai transformar seu esposo no seu inimigo, sua esposa na sua inimiga. Se isso acontece, se você se converteu e se tornou inimigo do seu cônjuge, você precisa rever a sua conversão, rever os seus princípios como cristãos. Por quê? Afinal de contas, quem não gostaria de ser casado com alguém que teme a Deus? Qual homem não gostaria de ser casado com uma mulher temente a Deus? Uma mulher que não bebe, não fuma, não trai, é gentil, que honra seu marido, que honra sua casa, que honra seus filhos, que comparece sexualmente. Qual mulher não gostaria de ser casado com um homem trabalhador, um homem que se parece com Jesus, um homem que honra sua esposa, um homem que está disposto a dar a vida por ela, um homem que é testemunho na sociedade? Queridos, o Evangelho é abençoador dentro de uma casa. O Evangelho é abençoador dentro de uma família. Se você se converteu e seu cônjuge não se converteu, deixa eu liberar uma palavra para você. A Bíblia está dizendo que seu casamento não se tornou um problema, mas que você se tornou uma bênção para o seu casamento. Aleluia. Que você se tornou uma bênção na sua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. No versículo 15 ele vai dizer assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. A Bíblia está dizendo que o divórcio, muitas vezes, ele pode acontecer. Infelizmente, a Bíblia não anula essa possibilidade, mas jamais a parte que serve a Deus deve ser a causadora de um divórcio. O contexto aqui são de famílias que um serve a Deus e o outro não. A parte que serve a Deus jamais deve ser a causadora da separação. Jamais deve ser a causadora de um divórcio. Logo entendemos que existem situações que o divórcio ele é aceito, ele é permitido, mas jamais ele é ordenado. Jamais ele é incentivado. Jamais ele se torna um mandamento. Quais são situações bíblicas em que o divórcio ele se torna permitido, se torna aceito? Umas situações ativas e passivas. Ativa, um cônjuge cristão pode tomar a iniciativa para um divórcio? Não deve,
mas pode em caso de adultério, atos sexuais ilícitos, como Jesus disse em Mateus, e em casos passivos, como no caso de abandono. Quando alguém é abandonado, por exemplo, a mulher cristã se converteu na igreja de Corinto e o marido a abandonou, a deixou, foi embora de casa, logo existe um entendimento de que essa mulher está livre da aliança, que esse cônjuge está livre da aliança porque foi deixado, porque foi abandonado. É bom que se diga que esse é um entendimento ao longo da história da igreja. Lutero apoiava esse tipo de pensamento. Em tais casos, em que a parte era traída ou deixada, a pessoa podia divorciar e, portanto, estava livre, até mesmo para contrair uma nova aliança. Deus não criou o casamento para ser um lugar de sofrimento. Deus criou o casamento para ser um lugar de paz, um lugar de bênção. E aí alguém pode pensar assim, mas pregador, você está citando casos como adultério, casos como abandono, e outros dois casos como incompatibilidade e como agressão física. Deixa eu pontuar para você. A questão da incompatibilidade e da agressão não são tratadas aqui, porque este não era o assunto da dúvida da igreja de Corinto. Lembra que nós falamos que aí Paulo está respondendo questões da igreja. Paulo está tratando dúvidas da igreja. Por isso esses casos não são tratados aqui. Na questão da incompatibilidade, eu tenho uma palavra para você. Dê seu jeito de ficar compatível. Incompatibilidade de personalidade, incompatibilidade de temperamento, dê seu jeito de ficar compatível. Arrume um jeito de se adaptar, porque existe uma aliança que não pode ser quebrada por essas coisas. Existe uma aliança que é maior do que incompatibilidade. Então, dê seu jeito, se vira, dá um jeito de encaixar, dá um jeito de se adaptar. Casou, dá seu jeito, é para a vida toda. Agora, no caso de agressão, deixa eu falar uma coisa aqui, e que isso fique registrado, que eu sei que essa mensagem vai para a internet, e sabe lá Deus onde ela vai chegar. No caso de agressão, fica o princípio que Paulo está dizendo aqui: Deus não nos chamou à servidão. Deus não nos chamou à escravidão. É melhor ser, minha irmã, uma mulher divorciada do que ser uma mulher morta. No caso de homens também, que pode acontecer, é mais raro, mas acontece, é melhor ser um homem divorciado do que ser um homem humilhado, que apanha da mulher dentro de casa. Deixa eu falar uma palavra para você. Deus não chamou seu casamento para ser campo de batalha. Deus chamou seu casamento para ser um lugar de paz. E agressão física não se trata na igreja. Agressão física se trata na delegacia. Então não adianta eu orar por você. Eu tenho que orar para que Deus te dê força. Mas em caso de agressão, denuncie. É caso de polícia, não é caso de teologia. Vamos lá, Paulo vai continuar assim. Por que que nós não devemos deixar? Por que que não deve haver separação? E aqui é o caminho para concluir. Ele vai dizer no 13 assim, no 14 melhor dizendo, versículo 14 ele vai dizer: porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Irmãos, isso é lindo. Paulo vai dar aqui razões para que a pessoa não divorcie. Primeira razão, o cônjuge é santificado. Ele não está falando aqui que o cônjuge é salvo, mas santificado. Por quê? Porque não existe salvação por osmose, salvação por aproximação. Não, eu sou casado com uma mulher crente, então também estou salvo. Não existe isso. Salvação é individual. O próprio Jesus falou disso. Estarão dois numa cama, um será levado, o outro será deixado. Está falando que a salvação é individual. Ser casado com um crente não me faz salvo. O que ele está falando aqui é sobre a bênção de Deus em uma casa. A palavra santificar significa o quê? Separar, ou seja, a presença de um crente dentro de uma casa faz com que essa casa não seja mais uma casa comum.
Essa casa agora é uma casa diferente, porque existe um servo de Deus ali. A bênção de Deus está com aquela família, por causa de um servo de Deus. Eu discordo de muitas coisas que Calvino disse, mas algumas eu concordo. E uma daqueles fala, ele diz assim: a piedade tem mais poder para santificar do que a impiedade para tornar impuro. Ou seja, quando a bênção de Deus está sobre você, automaticamente a bênção de Deus estará sobre a sua família também. No versículo 14, ele continua dizendo: senão vossos filhos seriam impuros. Irmãos, ele cita o filho, porque num divórcio quem mais sofre são justamente os filhos, e seus filhos não são imundos. Ou seja, um pai e uma mãe que serve a Deus é um canal de bênção para os seus filhos, é um canal de bênção para a próxima geração. O caso mais famoso da Bíblia talvez seja o caso de Timóteo, que o pai era grego e a mãe era judia, mas através da sua mãe e da sua avó, ele foi ensinado nas sagradas letras e se tornou sucessor do apóstolo Paulo. Seus filhos não foram gerados para serem maldição, seus filhos não foram gerados para ser problema, seus filhos foram gerados para ser bênção de Deus. Se você é fiel a Deus, se você teme a Deus, independente se seu esposo ou sua esposa não serve, há uma bênção de Deus sobre a sua vida que alcança também os seus filhos. Aleluia. No 16 ele vai dizer algo lindo. Ele vai dizer assim: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? E de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Irmão, ele está dizendo aqui que existe a possibilidade do outro se converter. Está dizendo assim: você vai largar, você vai deixar. Como é que você sabe se ele vai ser salvo ou não? Como é que você sabe se a sua esposa vai ser salva ou não? Como é que você sabe se o seu marido vai ser salvo ou não? Deixa eu te falar uma coisa: se alguém naquela família já se converteu, é sinal de que Deus já está trabalhando naquela família. Nem toda semente floresce do mesmo jeito, nem todo solo absorve a semente da mesma forma. Existem momentos que a esposa vai primeiro, que o esposo vai primeiro, se converte primeiro, mas não quer dizer que o outro não vai se converter. E às vezes quem se converte depois se torna mais crente do que aquele que se converteu primeiro. Às vezes quem se converte depois se torna mais dedicado do que aquele que se converteu primeiro. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: não desista da sua família, porque se Jesus salvou você, Ele pode salvar seu esposo. Se Jesus salvou você, Ele pode salvar sua esposa. Se Jesus salvou você, Ele pode salvar seu pai, Ele pode salvar seus filhos. Eu tenho uma palavra profética a dizer para você: Deus vai triunfar na sua casa, Deus vai triunfar na sua família, Deus vai triunfar no seu lar. Há uma bênção de Deus reservada para a família daqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Eu vou concluir meu sermão com 17, dizendo: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é um mandamento geral, é uma regra geral, independente da lei, da cultura, independente de convenções religiosas. O que Paulo está dizendo aqui é uma palavra que durará, que permanecerá, porque é a palavra de Deus. E eu concluo dizendo: se o mandamento é geral, a bênção de Deus também é, a promessa de Deus também é. Eu quero orar com você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que a sua família seja alvo da bênção de Deus, que o seu lar seja alvo das promessas do Senhor. Feche os seus olhos. Pai bendito, nós te louvamos. Obrigado por tua palavra, obrigado por falar conosco, obrigado por nos abrir a porta da tua palavra. Que essa palavra, Senhor, alcance vidas, que essa palavra chegue longe, que essa palavra abençoe pessoas, oriente famílias, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que a nossa casa seja alvo das tuas bênçãos e das tuas promessas. Em nome de Jesus cremos e assim oramos. Amém.